Olá, bem-vindos ao quadro. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre logaritmos. Hoje é a nossa primeira aula, então vai ser uma introdução bem leve. Vamos lembrar um pouquinho de equação exponencial. Olha, às vezes a gente chega numa equação exponencial e o finalzinho dela diz o seguinte, que 2 elevado a x é igual a 4. Como que eu resolvo isso? 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 2, que na verdade é 4, né? 4 é 2 elevado a 2. Igualando esses dois números aqui, eu concluo que x é igual a 2. Se, por outro lado, eu tivesse 2 elevado a x igual a 8, eu resolveria da mesma maneira. 2 elevado a x igual a 2 elevado a 3, portanto, x é igual a 3. Tá certo? Se, por outro lado, eu tivesse o seguinte, eu quisesse calcular 2 elevado a x igual a 5. Bom, eu não sei como eu resolvo isso, eu não aprendi ainda, né? O que eu sei é o seguinte, eu sei que 5 fica entre 4 e 8, que na verdade é 2 ao quadrado e 2 ao cubo. Portanto, eu sei que x, nesse caso aqui, ó, nesse caso, quando 2 elevado a x é igual a 5, é alguma coisa entre 2 e 3. A gente já aprendeu isso, tá certo? A gente já aprendeu isso em outras aulas. Bom, para resolver problemas desse tipo aqui, e até mesmo problemas desse tipo, a gente vai resolver usando os logaritmos. O logaritmo diz o seguinte, olha, eu vou escrever aqui a definição de logaritmo. A definição de logaritmos diz o seguinte, se que log, vou escrever assim, log de b na base x, aliás, log de b na base a, log de b na base a é igual a x, se e somente se a elevado a x é igual a b, tá certo? Esse b eu vou chamar de logaritmando, esse a eu vou chamar de base, e o x é o logaritmo. O x é o logaritmo. Tá certo? Portanto, o x é o expoente ao qual eu tenho que elevar a base para chegar no logaritmando b. E esses números aqui, ó, o a e o b, eles têm que obedecer algumas condições. As condições são as seguintes. O a tem que ser maior do que zero e o b também tem que ser maior do que zero. Tá certo? O x pode ser até negativo. Vamos fazer alguns exemplos utilizando a nossa definição? Então, vamos lá. Os exemplos que a gente vai resolver são os seguintes. O primeiro exemplo é esse aqui, ó, log de 4 na base 2 é igual a x. Bom, eu tenho que pegar esse x e usar da seguinte forma, ó, usando a condição que eu aprendi aqui na definição. 2 elevado a x tem que ser igual a 4. Ou seja, 2 elevado a x igual a 2 ao quadrado. Portanto, x igual a 2. O segundo problema é esse aqui, ó, log de 81 na base 3 igual a 4. Resolvendo esse problema, aliás, eu vou descobrir que ele é igual a 4, né? Por que ele é igual a 4? Vamos lá, por que ele é igual a 4? Porque 3 elevado à quarta é igual a 81, tá certo? Usando o mesmo raciocínio, ó, 3 elevado à quarta é igual a 81. E para terminar, vamos fazer um exemplo um pouquinho mais desafiador. Log de 27 na base raiz de 3 igual a x. Quero resolver esse problema aqui. Então, vamos usar a definição. Raiz de 3 elevado a x é igual a 27. Mas raiz de 3 não é 3 elevado a 1 meio? A gente já aprendeu isso, né? E está elevado a x. E 27 é 3 elevado ao cubo. Por quê? Porque é 3 vezes 3 vezes 3. É 3 elevado ao cubo. Portanto, como que fica? 3 elevado a
Potência de potência, o que eu faço? Multiplico os expoentes. 3 elevado a x sobre 2 é igual a 3 elevado ao cubo. Logo, x sobre 2 é igual a 3. Portanto, x é igual a 2 vezes 3, 6. Está aí a nossa aula sobre logaritmos, é a nossa introdução. E a gente aprendeu as noções básicas, né? Agora a gente já sabe o que é o logaritmando, o que é a base do logaritmo, o que é o próprio logaritmo, qual a relação entre o logaritmo e a função exponencial. E a gente aprendeu também por que ele é útil, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima aula.